Vamos falar sobre as decepções da temporada do futebol europeu, o que está acontecendo com o Chelsea e quais são os outros times que estão rendendo abaixo. O Rotas da Bola te conta. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Rotas da Bola vai falar nessa semana sobre decepções nas ligas europeias neste início, de temporada. Aliás, já estamos chegando à metade da temporada e alguns times estão rendendo muito aquém do que a gente esperava. Outros até pela força da camisa imaginávamos campanhas melhores, mas não tem sido assim neste 2023-2024. Eu sou o Pedro Abílio, o Rotas da Bola é o podcast de futebol internacional aqui de O Tempo e ao meu lado sempre o nosso editor O Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Decepcionado também com algumas coisas? Alguns times estão decepcionando bastante, hein? Demais. Tem gente que botou a mão no bolso e também não resolveu, hein? Não resolveu. E por pouco a gente já não estaria fazendo um episódio mais extenso aqui. Verdade. Se for pegar gente que começou liderando a Premier League, já deu uma derrocada aí. Não tá fácil não, mas a gente vai falar bastante sobre isso no episódio de hoje e acho que é difícil a gente elencar, porque no último episódio falamos sobre as surpresas, as zebras. Eu acho que é mais fácil acontecer, de equipes de talvez nem tanta expressão assim surpreenderem, porque boa parte das grandes camisas e dos grandes investimentos, eles têm voltado ao seu lugar, Os grandes times têm tentado, ainda que, para pegar o Manchester United, que é um time que tem um investimento muito alto, que é um time... Ainda assim, a gente não espera muito mais que um quarto, quinto lugar ali na Premier League. Não tem deixado tanto a desejar em relação a isso, Esse está fazendo uma força imensa para entrar nessa lista. Porque ele, quarto, algum quinto, tempo, quarto, quinto, beleza. Esse merece um capítulo, um Rotas à parte, porque ele é mais... O debate é um pouco mais amplo, mas esse aí a gente se decepcionaria se ficasse em 10º. Onde que tá ok. É mais ou menos isso aí mesmo. Vai passar um sufoco, vai assustar positivamente num momento e vai fazer lambança em outro. Esses que a gente vai falar hoje, a gente não esperava em hipótese alguma onde que eles estavam. Ou onde eles chegaram a passar. Que é pior ainda, hein? Nós vamos começar pela Premier League, vamos começar pela Inglaterra para a gente falar sobre a temporada 2023-2024 do Chelsea, que é uma grande consequência da última temporada, e das confusões envolvendo o Roman Abramovich e a venda do Chelsea como aconteceu. Acho que ainda é um processo, de reestruturação do Chelsea, de uma renovação, de uma filosofia, e o Chelsea tem passado por algumas dificuldades dentro de campo. Entre elas, pouco antes da gente gravar esse episódio, uma derrota acachapante para o Everton, que é um time que disputa para não cair pela segunda temporada consecutiva. E fora o baile, o Everton amassa o Chelsea num jogo de Premier League. Fora outros amassos que já levou na temporada também e a distância que tem para os seus concorrentes diretos, digamos assim, por vagas em competições europeias. Mas antes da gente entrar no assunto Chelsea, vamos mostrar, privilegiar aqui os espectadores da nossa live e indicar para os ouvintes do podcast também o podcast Rotas da Bola em vídeo no youtube.com/otempo. Quem está assistindo a gente vê a belíssima camisa alternativa do Chelsea que o Fred J mostra pra gente, vai contar a história. De que temporada vem essa camisa, hein, Fred? 2004, 2005. É uma camisa reserva, como você falou aí, alternativa, preta, com a logo aqui, o patch da Champions League. Era um inicinho de projeto ali, e eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, aqui atrás o nome e o número de Arjen Robben, um daqueles primeiros grandes jogadores com a grana do Abramovich, Não deu muito certo no Chelsea. Foi bem, mas não no padrão que o Abramovich gostaria. Ele foi brilhar depois em outros gramados. Só voltando aqui para o pessoal ver um escudinho ainda antigo, do Chelsea. Um leãozinho um pouco diferente, uma camisa com um escudo mais tradicional. Camisa da Umbro que sempre manda bem, Pedro.
É o escudo com o leãozinho solto, né? E as iniciais do Chelsea Football Club. E é uma camisa preta com os números prateados, né? Que brilham muito longe. E dentro da camisa, né? Na gola, em alguns outros pontos, tem o azul que ele reflete um pouco ali no prateado também. Fica bem legal pelo efeito da cor original do clube, né? Do Chelsea. Que teve belas camisas pretas, né? E outras muitas alternativas que chamaram muita atenção também. Mas voltando no tempo, Fred, para a gente começar a explicar, Roman Abramovich, um multimilionário russo que aproveita o embalo e torna-se um dos primeiros grandes donos de clubes de tanta tradição como o Chelsea nos anos 2000 ali, né? Ele muda a história do Chelsea, que é um clube tradicionalíssimo, mas que naquele momento ele tinha só um campeonato inglês na sacola, coincidentemente o de 54-55, o que lhe daria a possibilidade de jogar a primeira Copa dos Campeões, ou Champions League, e assim como a Inglaterra não quis participar das primeiras Copas, também não participou da primeira edição da hoje Liga dos Campeões. O Chelsea não participa, vai participar 50 anos depois, praticamente. Na verdade, ele já participou de algumas edições pouquinho antes do Abramovich, que vê uma possibilidade de comprar um time que estava falido. Tinha um estádio legal, torcida, tradição, foi campeão da Recopa Europeia, é importante dizer, já tinha uma competição europeia na sacola, além de Copas da Inglaterra e competições domésticas. E o Abramovich entra, ele muda o perfil de investimento de maneira geral. Não era assim com o Ferguson, não era assim com o Wenger, e entra com um caminhão de dinheiro, contrata o então técnico campeão europeu, José Mourinho, que se apresenta e já se transforma no Special One. Essa camisa da temporada 2004-2005, que o Chelsea recupera o título inglês, seria bicampeão 2005-2006, ou seja, são os dois títulos seguintes ao título invicto do Arsenal e a primeira grande brecha de sem títulos de Alex Ferguson no comando do Manchester United. Então, para a gente situando, porque é um período muito rico da história do futebol inglês. Lembrando que em 2005, inclusive, o Liverpool ainda ganha a Champions League, aquela histórica diante do Milan. O Arsenal é vice em 2006. Era um cenário. O Liverpool vice em 2007, o próprio Chelsea atende os desejos de Roman Abramovich e decide a Champions League com o Manchester United em 2008, perde nos pênaltis, erro do Terry. E a obsessão continuava. Vai conquistar lá em 2012 e uma estabilidade muito grande em relação ao que era o desejo e o que poderia fazer a grana do Abramovich. Contratou jogadores com potencial enorme em vários momentos que todo mundo esperava que ia jogar num nível absurdo acima do que a gente imaginava. Shevchenko, Ballack, Torres. Acerta muito no planejamento no início, né? Contrata o Drogba, contrata o Ricardo Carvalho, o Peter Cech, ele começa a ajeitar ali um time que já era, como eu falei, já participava ali de algumas edições da Champions League, já tinha boas classificações no campeonato inglês, reforça, ganha título e a obsessão passa a ser a Europa. E ao longo desse período, fazendo esse recorte de praticamente 20 anos, antes da saída do Abramovich, motivado inclusive pela invasão da Rússia na Ucrânia, o Chelsea consegue conquistar 2 Champions League, 2012 e 2021, mas com uma característica que chega até agora, onde que a gente vai mostrar a situação do Chelsea. Instabilidade política, instabilidade emocional várias vezes, manutenção de trabalhos que tinham bom potencial. Tuchel, até o André Vilas-Boas, que começou a fazer um trabalho que era meio interessante ali, que poderia caminhar de alguma forma, ceifado. Filipão, tem uma turma, técnicos de todas as nacionalidades e tal. O próprio Di Matteo, que leva o Chelsea ao primeiro título da Champions League, também é engolido nesse processo. Contratações, às vezes, na minha avaliação, sem critério. E chegou a vez de mudar de dono,
mas não mudar o perfil, né? O Chelsea muda de dono, sai Abramovich e as contratações continuam. Meio aos trancos e barrancos, o time faz uma temporada péssima, fica no meio da tabela para baixo, uma coisa impressionante. E quando chega o Maurício Pochettino, nessa temporada atual, ele contratou quem que ele quis. Essa dá pra falar, pô, eu tô trabalhando só com gente que eu não queria. Não tem essa não, né? O planejamento é montado em torno dele, né? Em torno da chegada dele e em torno da desculpa, entre aspas, de que o Chelsea não teria outras preocupações para além da Premier League, né? Então, assim, estão se lixando para as Copas, não tá disputando nenhuma competição europeia e tá oscilando entre 10º, 14º, 12º, vai ali pro 9º. Contratou o Caicedo com um caminhão de dinheiro. Já tinha trazido o Mudryk, né, por um caminhão de dinheiro, até agora não funcionou. Tem alguns casos que deram azar, em Cucu, por exemplo, que contratou e o jogador se contundiu. Mas a quantidade de jogadores que o Chelsea contratou, na hora que você vê em campo, é verdade, o Chelsea contratou. Ficaram pouquíssimos da temporada anterior, Thiago Silva entre eles. Já tinha gastado uma grana no Enzo, que até agora... Né? A expectativa vai lá no alto, né? Porque a grana também foi. Já tem o Sterling, que é um jogador valorizado internamente, com altos e baixos. Cucurella. O outro. E tudo isso que a gente está conversando aqui, nós não vamos entrar em números porque não é nem o caso. Mas é contratação de 50 milhões de libras para cima. O Caicedo e o Enzo é outro pacote, é mais de 100. E o time não funciona, não encaixa. É para dar tempo, Pedro? Não é para dar tempo. Eu acho que teve um excesso de contratações. O Chelsea tinha bons jogadores que poderia formar uma estrutura de base, né? Completamente. Você tem o Reece James, que é um bom lateral. O próprio Enzo seria interessante ali para iniciar uma ideia diferente. Entendo a obsessão pelo Caicedo, porque foi muito bem no Brighton, acostumado com a Premier League e tudo mais. Não acho que vale o tanto que pagaram. Você tem o Thiago Silva, que é experiente, você tem o Sterling, e aí você contrata, 8 jogadores para... Vamos contar, Reece James, Thiago Silva e o Enzo, que veio no meio da temporada. 3. O Chelsea praticamente contratou outros 8. Mais alguns reservas. Acabou entrando numa espécie de um leilão, né? Mas uma jogada até usada para contratar o Cole Palmer, né? Para tirar o Palmer do Manchester City. Ok, é um jogador que tem rendido, acho que até mais do que eu esperava, porque eu não imaginava que ele fosse chegar para assumir tamanha responsabilidade, tendo em vista que é um garoto que estava começando a sua trajetória no City. Não estava jogando tanto, que foi um fator do jogador, né? Quero jogar mais. Exatamente. Faz até gol no City, né? Nesse primeiro turno de Premier League, mas ainda não é aquela contratação que vai resolver todos os problemas. Até porque é um jogador jovem, é uma promessa, né? Acho que influencia demais no fracasso do Chelsea essa questão de gastar o dinheiro no lugar errado, né? Na hora errada. E aí a gente volta no tempo e vê o tanto de contratações feitas ao longo dessa trajetória do Chelsea, feitas com coração. Pum, vamos gastar. Inclusive, né, o Chelsea historicamente e hoje gasta mais que o Manchester City, por exemplo. Você fica com aquela impressão do Haaland. O Caicedo custou 2 Haaland. Impressionante. Mais de 2, mas só para 2 nos quebradinhos, só para ter uma ideia. O que a gente já se assusta por não se tratar de um jogador ofensivo, né? Pelo contrário. Então... eu acho, Fred, eu tenho essa sensação, tanto quanto a distância, que há raras exceções para isso que eu vou falar, como a volta do Lampa por algumas semanas para tapar um buraco e que de alguma forma surtiu efeito, mas eu acho que mais pelo efeito mudança ali imediato que o Chelsea precisava, até para não se envolver em rebaixamento na temporada passada, né? Mas eu tenho a sensação de que o Chelsea, ele atingiu o auge, alguns jogadores criaram uma identificação muito grande com o clube
mas nenhum deles ficou para depois desse processo. Nenhum desses jogadores hoje tem algum papel de direcionamento, de coordenação, de algum sentimento de que falta um pouco mais desse sentimento do Chelsea que deu certo. E isso influencia, claro, na revelação de jogadores, na adaptação desses jovens jogadores como o Palmer e entre muitos outros, né? O próprio Mudryk, que é uma grande promessa, que chegou meio perdido no Chelsea. Mas eu vejo muito isso nos outros grandes clubes. No Big Six, quase inteiro, a gente vê muito ex-jogadores que dão palpite ali e aqui, ainda que sejam os cornetaristas de fora. Mas o Chelsea ele perdeu um pouco dessa identidade com os jogadores que viveram ali o ápice. Eu acho que eu sinto um pouco de falta disso ainda no Chelsea. O Terry vai ser auxiliar lá no Aston Villa. O Peter Cech mantém uma certa relação, mas mais distante. Jogadores com conquistas de títulos importantes, Ashley Cole, por exemplo, esse ano, o próprio Mourinho, né? Verdade. Que faz parte de um processo, né, de profissionalização, de crescimento do Chelsea. Esse pessoal sumiu. E para mim, um grande condutor de várias conquistas, Didier Drogba, também some. Até o pessoal recente, né? O Chelsea abre mão de Havertz, de Kanté, de Mason Mount, um jogador de base, né? Aspilicueta recente, e outros jogadores que meio que somem, né? Hoje, assim, se perguntar por que tá dando errado, eu acho que essa necessidade de troca constante o tempo inteiro e contratar todo mundo de qualquer forma, você impede com que uma estrutura de base que já rendeu bons jogadores para o Chelsea consiga florescer. Aí você troca técnico com perfis completamente diferentes. E eu até achei assim, o Pochettino é o cara que precisa do processo que o Chelsea precisa. Os dois precisam de um projeto de sucesso para se restabelecerem. Vai ter tempo? Eles vão fritar? Aí é que tá o problema. Pochettino fez muito mais com muito menos no Tottenham. Verdade. Agora ele tá lá com o caminhão, ele tá meio perdido. Teve erro nas contratações? Talvez. É um time desequilibrado. É um time meio... Sabe? Meio... Aonde que tá o coração desse Chelsea? Não tem. Pra mim não tem. Pra começar, que é um time bem jovem, né? Bem jovem com o Thiago Silva. De maneira geral tem o Sterling também rodado, mas o resto é um time jovem. Então você está colocando uma pressão gigante, e eu fico pensando, esse processo de mudança mexe, né? Porque na hora que sai o Abramovich a galera assusta. Vai mudar de novo? Vai ter mais venda? Vai reformar Stamford Bridge? É muita coisa em cima ali. E aí a gente pensa assim, o que dá pra espremer dessa laranja aí? O que tem de bom? Hoje é difícil você falar. O time tá numa draga danada, mas ele consegue ter o fulano de tal ali que faz gol sempre, né? Tem um jogador tal na defesa que vai sempre bem. Não tem. O time é completamente irregular. A minha avaliação é que é um reflexo das brigas que envolvem ali a cabeça pensante do Chelsea e, sem dúvida alguma, a quantidade. Todo treinador adoraria ter uma quantidade bacana, mas nesse perfil do Chelsea isso é ruim. Acaba criando conflitos internos, disputa o tempo inteiro e não tem um norte, né? Beleza, quem que é o principal meia do Chelsea? É o Palmer? Não sei. Quem que é o principal atacante? É o Sterling? Não sei também. É o Jackson? Que é outro também que não deveria ter o tamanho da responsabilidade que tem. Né? Não sei. É o Thiago Silva, a cabeça pensante? Jogador tecnicamente acima da média, ele tem quase 40 anos. E é muito bacana ver um jogador nessa idade jogando em alto nível na Premier League, mas não tem referência. O Sanches é um bom ou um mau goleiro?
O Tá ali Tio no meio do caminho. o Tio é um bom lateral? Sim. Acho que sim. Mas ele tá perdido no meio dessa confusão. Quem que é o time titular? Já começa por aí, né? Muitas mudanças e muitas variações também de esquema, né? Quem estiver vendo a gente pelo YouTube, responda em 10 segundos, rapidinho aí, ó. Digita aí, ó. O time titular do Chelsea é... Eu fui pensando muito na projeção. Porque pra alguém falar assim, cara, ó, cansei do brinquedo aqui, ó. Vou vender esse negócio aí. É. Duvido? Não, de jeito nenhum, não dá pra duvidar, não. E até isso é um ponto que eu gostaria de voltar pra gente fechar aqui essa primeira parte falando do Chelsea, que influencia muito a troca no comando por conta das trocas que acontecem na gestão do futebol em si, né? É claro que é uma mudança não tão radical no caso do Chelsea, mas é uma mudança que passa por diretoria e confiança em treinadores e nos próprios jogadores e de como o Chelsea vai se cercar de pessoas que vão opinar ali, né? Ajudar a conduzir o futebol do Chelsea. Mais uma vez, a sensação que dá é de que a torcida tá contra, a torcida, a opinião da torcida não conta nunca, e o Chelsea vai por um caminho de se apequenar, tentando ser um clube que contrata mais barato, na medida do possível, os jogadores mais experientes e paga muito caro naqueles jovens que estão se destacando em algum lugar, porque já virou um costume do mercado, né? O mercado sabe que o Chelsea vai pagar mais, então vamos segurar, né, aqui e vamos esperar o Chelsea vir com a oferta de caminhão de dinheiro, como você falou. Então eu acho que a troca no comando, do jeito que foi, já não estava em alta, né? Quando o Abramovich passa pelas situações envolvendo a Rússia e vem um outro comando, o Chelsea se perdeu ainda mais nesse processo de tentativa de reconstrução e acaba deixando de ser, né, o time de Champions League que vinha sendo sempre, o time de, pelo menos, no mínimo, a Liga Europa, e não dá pra gente ver muita luz no fim do túnel imediatamente, não. Hoje não dá pra gente cravar uma projeção. A projeção do Chelsea é tentar, olha o que eu vou falar, hein. Chegar na Conference é uma glória. Não sei se chega. E se a gente não recupera o investimento na Conference, né? De jeito nenhum. E a gente tem que lembrar que tem um cenário que não é um cenário Big Six mais. Você tem o Aston Villa, que foi citado aqui no Rotas da Bola, você tem o Newcastle, você tem o Tottenham, que é Big Six, mas que não, ao que tudo indica, não vai dar esse mole na temporada. Você tem um Brighton que pode fazer uma graça, você tem um West Ham da vida que surge ali no bolo. Então, por mais que o Manchester United, por exemplo, esteja mal, você tem outras forças. Então, antes você brigava com 6, com mais projeção, boa grana. Então, você já tinha 4 desses iam para a Champions League, 2 na Liga Europa, acabou. Só que agora você tem pelo menos, na minha avaliação, 3 novos personagens: Aston Villa, Newcastle e Brighton. Pelo menos. Então, um cenário muito otimista, uma projeção. Se eu fosse o Pochettino, chegava lá pra galera e falava aqui: chegar na Conference tá ótimo, então beleza, vamos tentar isso. O Chelsea não vai cair. Não vai cair porque tem uma turma que é muito pior. Concorrentes piores. Mas é uma campanha de oscilação que pode jogar o Chelsea numa briga lá na reta final. Quando o time desse porte entra em parafuso, não acho que vai acontecer isso. Acho que pode ficar mais perto de uma posição abaixo. A posição do Everton. O Everton sofreu a dedução de 10 pontos. Se não fosse a dedução de 10 pontos, estava na frente do Chelsea. Só pra gente entender. Exatamente. Bom, pessoal, deixa a gente dar uma dica aqui para você que está curtindo a Premier League e os outros campeonatos também. Espero que você não seja uma das decepções aí da temporada, porque lá na KTO.com tem todos os campeonatos disponíveis, tem várias modalidades também para você brincar e se divertir com os seus palpites, não é isso, Fred? Exatamente, Pedro. O que importa é que com a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte, se divertir, sempre brincando de um jeito responsável.
Beleza? Se você tem mais de 18 anos, entra lá na KTO.com, faça o cadastro, porque na KTO é onde que a diversão acontece, Pedraville. E tá rolando cupom O Tempo ainda, hein? Se for o primeiro palpite, você cria lá o seu cadastro e usa O Tempo no cupom tudo junto e você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro palpite. Bom, da nossa viagem pela Europa para falar um pouco sobre as decepções, a gente chega até a Ligue 1, onde uma grande e tradicionalíssima força do futebol francês briga contra o rebaixamento com um elenco recheado de jogadores de renome. E é um clube de muita história, que é o Lyon, um clube multicampeão, que num processo aí de alguns anos vem tendo seu time enfraquecido, seu clube enfraquecido. A gente já tem falado muito aqui sobre o quão prejudicial é para o próprio campeonato francês ter uma força como o PSG hoje, que há um disparate tão grande em relação aos outros times do campeonato. E algumas camisas vão sentir mais, outras menos esse peso, porque o campeonato fica equilibrado, com exceção de um, né? O Lyon, ele tem sentido isso, né? A exceção do PSG fez com que o investimento no futebol francês fosse basicamente todo para lá. Algumas outras equipes conseguem ainda competir com o mercado mediano na Europa, né? A gente está falando aqui do Olympique de Marseille, que consegue tirar ou manter um grande jogador por algum tempo, mas é raríssimo também. Essa temporada, por exemplo, nós temos visto aí Nice desponta, às vezes aparece o Mônaco com uma vitória, mas são times que, se o jogador se destacar um pouquinho, pode ter certeza que o Paris Saint-Germain vai ficar de olho e vai tentar tirar ele de lá. Assim como aconteceu há alguns anos com o Mbappé, que era jogador do Mônaco, né? Mas o Lyon vive uma temporada terrível, né, Fred? E temos também a camisa do Olympique Lyonnais. Mais um leão aqui pra gente mostrar. Pois é. Esse aqui é leão mais azul. Um leão azul, é a camisa reserva do final dos anos 2000, 2009 mais ou menos. Camisa reserva, também da Umbro, coincidentemente, como eu mostrei aqui, do Chelsea. Um Lyon que nessa época curtia ainda os feitos de Juninho Pernambucano e Companhia Limitada. Ganhou 7 títulos seguidos na França, os únicos 7 títulos do Lyon, que é tradicionalíssimo há muito tempo, apesar de ter os, entre aspas, apenas os 7 títulos, né? Hoje tem um elenco que tem a Lacazette, que tem o Tolisso, que tem o Tagliafico. Campeão mundial. E curtiu ficar na lanterna, cara. A lanterna da Ligue 1. Já parou pra entender o que significa isso? Bizarro, né? Na Champions League da bolha, você lembra o que o Lyon fez? Foi a sensação, né? O diferentão, né? Na reta final. É. Deixou só o Manchester City pra trás. Tem quanto tempo isso, a bolha, Pedro? Temos 3 anos, 2 anos. Não é tanto tempo assim, né? Não. Não é tanto tempo assim para uma queda tão grande, lembrando que o Lyon também tem relações com o John Textor, não é isso, Pedrabi? O dono do Botafogo, detentor de direitos econômicos lá no Crystal Palace, e um grande personagem aí do futebol nos últimos tempos, que mesmo não entendendo bolhufas do esporte, ele é um dos caras mais poderosos do meio do futebol hoje. E teve, né, recentemente uma ideia, né, de tentar contratar o Gattuso para o Lyon, não deu certo, mas enfim, acho que passa muito por isso também, né? E no momento em que ele estava lá com o Crystal Palace na sua zona intermediária, estava lá com o Botafogo caindo pelas tabelas, né, brigando por título e perdendo em reta final no Campeonato Brasileiro, e no meio disso tudo tendo ainda que dar algum tipo de atenção, né, pro Lyon, que vinha mal também no Campeonato Francês. Acho que é difícil, né, quando são várias frentes para todo mundo dar conta, assim, mesmo que seja um grupo e que muitas vezes tenha dinheiro para contratar os dirigentes mais competentes do mercado em cada lugar. Não é fácil você manter uma diretriz, porque o clube tem que ter uma filosofia ou um objetivo parecido com o outro, né? E eu acho que tem vários fatores, né? O Lyon mudou de estádio. Já começa por um fator muito impactante, né? E aí mexe na tradição, mexe no costume da torcida, mexeu na grana, por mais que tenha investidores.
o pacote mais embaixo, mesmo. E eu acho que o campeonato francês, o campeonato de 19 times que eu tô falando. O outro campeonato, sem ser o que o PSG disputa. Sem ser o que o PSG disputa, ele está sujeito a oscilações enormes. Então, caso o Lyon se recupere e consiga pelo menos se manter na primeira divisão, quem diria que a gente já está falando isso? Até pela relação que o Lyon tem com o futebol brasileiro, né? Então, todo mundo dos anos 2000 para cá passou a olhar o Lyon como um depositário de jogadores brasileiros, vários. Alguns em altíssimo nível, outros nem tanto. A Caçapa, Cris, o Juninho Pernambucano, o Fred, mais recentemente o Rafael, que até foi pro Botafogo. Verdade. Essa oscilação é muito grande. E o fato de o campeonato francês, exceto o Paris Saint-Germain, historicamente tem muitos campeões diferentes. Então essa oscilação mostra uma distribuição de dinheiro que é um pouco diferente, mas mostra também que alguns clubes que estavam fora do cenário, eles são capazes de ressurgir. Um exemplo na França é o Nantes, que não jogava, chegou a ficar um tempo fora da primeira divisão, voltou para a primeira divisão, enquanto o Lyon está lá embaixo, o time que estava na segunda divisão, que era o Nantes, já está no bolo ali disputando alguma coisa. Então o campeonato francês tem muitas vertentes, tem uma certeza em muitas vertentes. Agora, nitidamente, parece que tem problemas de gestão e tem problemas na condução para conseguir empurrar o Lyon. É metade da temporada. É um campeonato achatado, então pode ser que muita coisa mude, mas chama atenção esse pacote, Pedro. Aí você perde muito tempo, né? Quando você perde o início da temporada, assim, você perde muito tempo na disputa pelas vagas de competições europeias. Isso muda muito o patamar dos times que estão disputando o campeonato por conta da parte financeira, né? Você muda muito o tipo de investimentos que você vai receber de forma brusca, de uma temporada para outra, ainda que seja um time de camisa pesada, que atrai muitos investimentos do mercado local em termos de publicidade, mas passa muita dificuldade para se manter em competição com os outros times quando você perde um pouco esse embalo, né? De estar sempre beliscando uma vaguinha na Conference, uma vaguinha na Liga Europa que seja. O que acontece, né, com quem efetiva essa tragédia, como no caso do Schalke 04, né, que na temporada passada fez uma das grandes derrapadas da sua história na Alemanha, voltando para a Bundesliga 2, mais um rebaixamento para a equipe que, bom, nesse momento que a gente está vivendo fim de ano e metade da temporada, está conseguindo ali tentar se recuperar. Mas a briga na Bundesliga 2, em algum momento, é para não descer para a terceira divisão com distância em relação aos outros times que disputam a Bundesliga 2, né, Fred? Mas vamos mostrar mais uma camisa, né? Essa é muito bonita, por sinal, né? Bem diferente. Agora chegou aqui mais uma camisa reserva. Essa do Schalke 04. Você definiria essa cor como... Que cor, Pedro? Eu acho que é um lilás. É porque ela tem 2 tons ali de uma espécie de um roxo, né? Porque tem um tom um pouco mais brilhante, parece até um rosa, né? Mas eu acho que é um lilás ali meio... Alguns das antigas falariam que era um bonina. Olha aí. Que é isso, hein? O Schalke 04 tem um estádio colossal, Gelsenkirchen. Colossal. É o maior rival do Borussia Dortmund, todos ali numa região de operários, uma região do Vale do Ruhr, sempre com a média de público absurda, e a gente está falando de um... Isso é muito maluco a gente imaginar, muito tempo sem ganhar um título, né? Sempre figurou entre os times que tinham uma quantidade interessante de título e foi engolido com o passar do tempo por vários, mas ainda assim tem uma quantidade interessante nos padrões da Alemanha. Era um time que, a gente voltar 15 anos no tempo, disputava a semifinal de Champions League, contratava jogadores interessantes como Raul Gonçalves, o Raul do Real Madrid, tinha um Runtelar lá para fazer uma pilha de gols, e mais uma galera, Sané. Enfim, isso é muito recente. Se na França eu falei que tem oscilação ali, que o campeonato é diferente, na Alemanha
é quase isso. Tem um campeonato à parte lá do Bayern e tem o resto da turma. Só que tem uma parte dessa turma que costuma ficar lá em cima. Ao contrário da França, a França gira muito mais. O Schalke era um desses times. E o Schalke era um desses times. Então ele despenca, ele faz um bate-volta e volta para a segunda divisão num nível tão absurdo que eu tenho muito receio da gente falar há algum tempo, Pedro, sabe o quê? Pô, cara, tem 10 anos que o Schalke tá lá na segunda divisão, ele não consegue sair. O que tá acontecendo? E a gente falou inclusive de Abramovich nesse programa, o patrocínio das camisas do Schalke é diretamente ligado, né? Uma das empresas de Roman Abramovich, a Gazprom, que até o nome dá essa deixa, né? Mexer com gás lá na Rússia. Eu tô falando isso porque o Hamburgo também está jogando na segunda divisão há algumas temporadas. Não fez esse bate-volta. Ele foi e ficou. O Hamburgo é, ao contrário do Schalke, campeão europeu. Tem os predicados do Schalke de tradição, de torcida e etc. Usava inclusive no seu estádio um relógio desde o primeiro campeonato que disputava até o momento, nunca tinha caído, caiu e não voltou. E quando a gente olha a tabela, a gente pensa que clubes deste tamanho batem e voltam. A gente já viu que no Brasil também não é assim. Pois é. Que também tinha essa impressão, muito grande, tá. Não é bem assim. Futebol muda, né? O futebol hoje é diferente. Bate e fica. Se você tiver uma administração complicada, atolado em dívida e mais uma série de lambanças, você vai bater e vai ficar. O Hamburgo ficou. E o Schalke pode ficar também. O que é complicado, e vale para o Lyon e vale para o Schalke, é que ninguém ocupou esse espaço. Vale para o Hamburgo também, no caso da Alemanha. Não tem um time que ocupa essa brecha. Exatamente essa rotatividade que você acha que faz com que a equipe se afunde mais, né? A rotatividade é ótima. Ela é necessária, ela é importante ter. Pode ser que daqui a algum tempo a gente esteja falando historicamente, que o Bayer Leverkusen ele atingiu a mesma importância do Hamburgo, conquistou um campeonato europeu e tal. Hoje ainda não. Não é um saudosismo, não estou defendendo A, B ou C. Esse não foi ocupado. Não foi ocupado. Pode ter, é importante ter essa rotatividade. Mas eles estão perdendo espaço, mas quem está ocupando esse espaço, Pedro, pelo menos na minha avaliação, não conseguiu ter o peso ainda que os dois, nesse caso da Alemanha, e se acontecer com o Lyon também, na França tem. Você concorda? Totalmente. Eu acho que esse é o grande desafio desses clubes, é não perder o timing. Porque se hoje você está nessa condição e deixa o seu adversário de alguma forma tomar uma certa distância, principalmente porque a gente está vivendo num mundo hoje em que a globalização manda muito, né? Então, o fator popularidade, ele faz com que um time receba mais ou menos investimento no mercado interno ali, né? Falando de patrocínio, de venda de camisa, de coisas que esses clubes naturalmente mobilizam. Só que vai chegar um momento em que essa conta não vai fechar, porque você não tem um time atrativo mais, você não tem um clube que as pessoas veem nas oitavas ou nas quartas de final da Champions League. Em algum momento vai virar saudade. Aí quem está ocupando esse espaço é que se beneficia, né? Então eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo com clubes como o Schalke. E lembrando que assim, tradição é lindo, maravilhoso, mas tradição não ganha campeonato, não ganha jogo. Ajuda o peso da camisa. Mas isso é muito sério. E tem investidor para colocar dinheiro em outro lugar, né, Pedro? E outra coisa, né, velho? Escalação dos últimos jogos aqui do Schalke 04. Referência, né? Você perde um pouco a capacidade de ter jogadores que vão ajudar nesse processo de popularidade, né? Que vão ajudar nesse processo de identificação. O Schalke perdeu isso também, né? São vários jogadores do mercado alemão e do mercado da Bundesliga 2 hoje disputando um campeonato com a camisa do Schalke 04. A gente vê o que aconteceu no Brasil recentemente com clubes como o Botafogo, como o Grêmio, como o Cruzeiro.
Poxa, Vasco, né? O Vasco. Quem são esses jogadores que estão vestindo essa camisa? Em algum momento para um pouco de chamar atenção. Se você não se recupera para sair desse ciclo vicioso, você perde em números orgânicos ali, né? De ingresso, de camisa, de sócios. E tem outra coisa, né? Competitividade. Porque Schalke e Hamburgo, beleza, eles voltam. Eles não voltam para tentar ser campeão. O buraco é mais embaixo, né? O que aconteceu, por exemplo, hoje no futebol brasileiro, que o Grêmio sai da segunda divisão e foi vice-campeão brasileiro, é um fato, não é tão normal assim. Verdade. É mais isolado, são fatos isolados. Tanto que, no caso do Brasil, quem subiu foi Cruzeiro, Vasco e Bahia, além do Grêmio, todos brigaram embaixo. Uhum. Então é um processo que é meio que natural. Então, além disso tudo que você falou, o processo de recuperação ele é mais longo. Viva a diversidade, é ótimo ter clubes ocupando outros espaços, conquistando essas vagas que essa turma no momento não vai conseguir, mas o futebol, as marcas são muito legais, né, Pedro? Que novas marcas surjam, que consigam ter destaque também, mas as marcas históricas, elas estão aí. E esse é um episódio para a gente falar de marcas históricas que estão passando por maus bocados, né? E no caminhar aqui para o fim da nossa viagem, a gente vai para outro país. Vamos à Espanha para falar de La Liga. Se no episódio anterior do Rotas, quem está acompanhando a gente pode voltar um episódio aí, de eventualmente você está acompanhando o Rotas pela primeira vez, falamos sobre as surpresas. E a gente está vivendo um momento de glória para o Girona, né? Vindo depois de uma rodada com um empate do Real Madrid e uma vitória em Barcelona por 4-2, né? Então, do outro lado dessa moeda está o Sevilla nessa temporada, que nem a sua vaguinha para a Liga Europa através da Champions League está conseguindo no momento em que a gente grava esse podcast, e a situação é bem mais complicada do que a gente imaginava. Até pelo investimento, pela temporada passada promissora, podemos dizer assim, que fez em relação à Europa League, claro, e a contratação do Marcos Alonso, que é um cara ok, né? Um treinador de seleção e tal, estava na seleção do Uruguai até outro dia. Mas o Sevilla não anda na temporada 2023-2024, hein, Fred? Muito pelo contrário. Mostrar uma camisa aqui dos bons tempos do Sevilla. Para quem não está reconhecendo, esse é o escudo tradicional, antiquíssimo, o primeiro escudo do Sevilla. Uma camisa branca com detalhes em vermelho. O petzinho de La Liga aqui. No braço direito. E aqui atrás o nome de um jogador que fez sucesso. O Gameiro, número 7. Jogador que simbolizou boa parte de uns momentos interessantes desse tradicionalíssimo Sevilla, que, na minha avaliação, sempre acertou em contratações, ia muito bem no mercado, conseguia fazer um time do investimento ok, para fazer campanhas dentro ali do seu patamar, e quando pintava a possibilidade, Liga Europa que o diga, abocanhava, porque formou times competitivos. Acho que na temporada passada para essa teve o efeito Sampaoli. Pois é, eu ia falar sobre isso. Né, que deu uma bagunçada um pouco nesse coreto do Sevilla, uma mudança de rumo que acho que pode ter causado efeitos. Não acho que o Sevilla vai, ao contrário que a gente falou aqui do Lyon e do Schalke, não joga a La Liga contra o rebaixamento, mas tá lá no meio da tabela para baixo, o que é ruim. E iniciou a Champions League de maneira péssima, né? Não fez frente. Então é um processo que a Espanha é um perfil completamente diferente, né? Tem 2 que jogam um campeonato e de vez em quando vai pintar um ou outro lá em cima para disputar o campeonato. Nem sei se o Girona vai ser esse time. Já falei isso até no episódio anterior. Mas o Sevilla, ele tá naquele bolinho. Se ele não tá nos 4, ele tá nos 5, 6. Vai jogar um campeonato europeu todo ano. É uma cidade maravilhosa. Uma cidade turística. Uma cidade calorosa. E Sevilla
o time faz parte dessa história. Tem um mercado grande nessa história também, Pedro, sendo assustado com esse momento ruim do Sevilha. Pois é, porque o Sevilha, ele começa a temporada vivendo essa expectativa, né, de uma nova proposta ali de jogo. Um time que conseguiu tampar um buraco no fim da temporada passada depois de um estrago feito por uma mudança tão brusca, né, quanto se tem um período de retorno do Sampaoli. O Sampaoli estava na França, o Sampaoli antes estava no Brasil, o Sampaoli depois vem para o Brasil, e acho que a gente pode fazer um episódio especial aqui no Rotas da Bola sobre onde estão os últimos times treinados pelo Sampaoli e quais foram os efeitos imediatos da sua passagem, né? Porque são sempre trabalhos em que ele revoluciona o jogo, em que ele consegue, de certa forma, reunir ali algum grupo de jogadores. Sempre tem um ou outro que vai falar mal dele depois. Ele reúne ali um grupo de jogadores, forma uma panelinha, consegue alguns resultados expressivos, mas título que é bom, não temos visto. Continuidade de trabalho, como consequência, também não. E aí acaba sendo uma revolução muito grande, um processo bem doloroso para uma coisa que não vai ser duradoura. Porque no Sevilha, eu acho que o Sevilha demorou um pouco a se recuperar, encontrar um norte e ainda não encontrou. Então é brigando a metade para baixo da tabela de classificação da La Liga nesse 2023, né, nessa primeira metade da temporada, e um time que vive um fim de ano correndo risco, né, de não ter no 2024 um torneio auxiliar para ajudar na renda, ajudar no investimento que vai sobrar para a temporada seguinte. O Sevilha sofreu muito desse efeito Sampaoli, viu, Fred? E essa grana que você falou é muito mais do que manutenção, investimento, né? É o que faz com que o Sevilha, em algum momento, seja alguém que possa competir. O Sevilha, ele concorre, na minha opinião, regularmente, esquece essa temporada, nas últimas temporadas, como um possível fator surpresa em algum momento no futebol espanhol. Porque ele foi, né? Que é isso? Quem tem chance de ganhar a La Liga? Beleza, tem 2, o Atlético de Madrid, eventualmente. Tem mais alguém? Hoje, se não contar essa temporada, no momento é o Sevilha. Ganhou várias Liga Europa, tá sempre disputando, jogar lá é complicado, tal. Então tem essa questão do quem disputa, que era o Valência por um tempo, que também candidatou a entrar nesse Rotas da Bola. O outro em baixa, mas nos últimos anos era o Sevilha. Quando ele perde protagonismo, ele perde grana, ele perde essa possibilidade de sonhar com uma coisa diferente. E agora a gente vai mostrar aqui com o Fred J uma camisa que é uma raridade, uma belezura, uma camisa do Ajax. Vou fechar essa viagem do Rotas de hoje pela Holanda, falando de um clube que foi alvo de grandes protestos nos últimos meses, quem diria, da sua torcida, surtiu algum efeito, mas ainda assim é um Ajax tentando se recuperar lá em Amsterdã. Consegue contar a história de quando vem essa camisa aí, Fred, para os nossos ouvintes e espectadores? Para quem tá vendo aí, essa camisa é de 2000, ou seja, quando o Ajax fez, ou Ajax, né, como eles gostam lá, fez 100 anos e teve uma CS, é uma camisa, né, oficial e tudo mais, utilizada pelos jogadores, e eles fizeram algumas versões com nomes históricos do clube. Essa que eu estou segurando aqui, número 9, do Van Basten, que eu vou te falar. O Van Basten é um dos maiores que eu vi jogar. Um dos grandes centroavantes da história do futebol mundial. Né? Encerrou a carreira com 29 anos só, mas campeão da Eurocopa, campeão da Champions League, muito técnico, bom com os 2 pés, bom cabeceador, um jogador impressionante. Então, essa camisa tem um peso tão grande, nós estamos falando de 4 conquistas de Champions League, né? Copa dos Campeões e Champions League. O Ajax não vai ser rebaixado na Eredivisie, mas ficou um tempo na lanterna do campeonato holandês. Se a gente assusta com o Lyon, você imagina com o Ajax. Pois é. Porque, em tese, a concorrência é menor, né? É bem menor. Então o Ajax chegou a ser lanterna, repetindo, lanterna do campeonato holandês. Com poucas rodadas ele tinha, na época o PSV era líder,
na gravação do programa, também o PSV líder, ele tinha 15 pontos. 15 pontos de diferença em poucas rodadas do líder. 15. O Ajax já não estava na Champions League. E na Liga Europa, último. Num grupo, que era um grupo que tinha o Brighton, que tá do outro lado desse pacote, né, de boas surpresas, tinha o Olympiacos, tinha o AEK. Ele era o último. Quem tem mais tradição nesse pacote? Disparadamente o Ajax. Né? Quem mais revela o jogador? E vende eles caros, viu? Né? Você espalhar aí nas principais ligas aí. É difícil ter... Tá no top 5 aí de jogadores que começaram no Ajax e estão em algum lugar. Ou que fizeram no Ajax um trampolim para partir para os grandes centros da Europa. Então, assim, passou pelo Ajax, era um sinal de garantia de qualidade. A gente chegou a citar aqui, né, Pedro? Quando o Ajax chega a eliminar Juventus, Real Madrid na Champions League, pô, tá voltando, não tá? Não voltou. E isso é ruim, porque o futebol holandês é muito legal. É muito legal. Nós já declaramos aqui nossa alegria de ver o jogo posicional, né? Nomeie como você quiser. O jogo que hoje Guardiola representa bem, entre outros técnicos, essa camisa aqui é muito fundamental para esse tipo de jogo. Então é muito triste ver que o Ajax não consegue se recuperar. E a gente está falando de uma potência num país que é potência e num campeonato que não é tão potência assim. Então, quando a gente assusta, nesse momento que a gente está gravando, a Ajax é meio de tabela. Mas chegou a ser lanterna no campeonato holandês. Isso, para mim, assusta. É difícil encontrar uma razão, mas nitidamente um desequilíbrio entre o que eles sempre fizeram muito bem. Acesso de jogadores da base, jogadores pontuais experientes para tocar, aí sim, com uma gestão que tem Van der Sar, que já passou o Van Basten, já passou o Rijeka, já passou o Overmars. Você tem aqui, sem pensar muito, viu, gente? É muito jogador importante, jogador que sempre teve ali na gestão. Camisa também que vestiu Luizito Soares. Verdade, Luizito Soares. E Ibrahimovic. Pois é, dois grandes personagens das últimas semanas aí. O Luizito pelo fim de Campeonato Brasileiro e o fim da sua história curta, mas muito bonita com o Grêmio, né? E o Ibra se tornando um conselheiro lá na administração do Milan. Mas é isso, né? Difícil explicar os fatores que fazem do Ajax um time com dificuldades na Eredivisie, mas que conseguiu, né, nas rodadas mais próximas ali ao mês de dezembro se recuperar, ocupar uma posição hoje de postulante a competições europeias, mas difícil imaginar que o Ajax vai sustentar briga pelo título numa temporada que é, como o Fred falou, impensável em se tratando de campeonato holandês. Se você se lembrou aí de outros times que estão te decepcionando nessa temporada, manda pra gente aí através dos comentários no chat do youtube.com/otempo, pode entrar em contato também através do nosso site, dos outros canais aí de O Tempo Esportes, e mais um Rotas da Bola pra turma. Torça aí pro seu time não ser mais uma decepção, não entrar nessa lista. A gente vai repetir esse episódio ainda, esse tema ainda, né, ao longo da temporada 2023-2024, tenho certeza, viu, Fred Jota? Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota, esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador preferido de podcast e também no portal O Tempo, assim como no YouTube de O Tempo. Aquele abraço.